Fala galera, começando mais um episódio do Papo Food Podcast, episódio número 27. E hoje a gente vai ter um assunto aqui que, para quem empreende no ramo gastronômico, se ainda não é a tua intenção, eu acredito que depois desse episódio vai ser, que é como formatar o meu negócio, como vender franquia, como franquear uma loja de doce, uma pizzaria, o que for aí que você pensa em franquear. E hoje o assunto é esse, eu acredito que vai ser um episódio muito produtivo. E hoje a gente tem aqui o Arthur, da Bifranchise, que é uma empresa especializada em formatação de franquia. Então, para você que pensa franquear, esse é um dos caminhos para você chegar até uma franquia. E hoje a gente recebe essa fera aqui, que fez a formatação do meu negócio. Eu super indico a Bifranchise e toda a equipe. E vamos lá, vamos falar de franquia? Vamos lá, vamos embora. E aí, a gente vai começar a montar uma franquia, o que a gente precisa ter? Vamos lá. Primeiramente, né, Ian, é muito legal estar aqui falando um pouco sobre o que a gente acredita. Eu acho que, não fugindo da sua pergunta, né, mas eu tenho isso no meu coração que formatar uma franquia não simplesmente é entregar o manual, mas é entregar a vivência na prática e ensinar também porque está sendo feito cada etapa, cada processo. E hoje, assim, a primeira coisa que você precisa é fazer um estudo de viabilidade, que a gente chama de análise de franqueabilidade. Então, muita gente tem uma sensação de que qualquer negócio pode ser franqueável. Isso é verdade. Só que não é em qualquer tempo daquele negócio. Então, é o que a gente geralmente brinca. Qual é a especificidade para um homem e uma mulher se reproduzirem, né? Homem e mulher se reproduzem e tal, mas não é em qualquer idade. Tem um período onde está preparada a biologia para que eles se reproduzam. Então, a franquia é igualzinho. O seu negócio, todo negócio, às vezes, ele é super bem modelado no início. Ele pode ser formatado para franquia, só que não necessariamente é naquele tempo. Então, a primeira coisa é, dentro de uma análise de franqueabilidade, você tem várias coisas que a gente vai falar aqui hoje, mas a principal delas é você entender se o seu negócio tem faturamento suficiente, ok? Para que ele possa, numa replicação e numa capilarização em outros locais, que o seu negócio ele possa efetivamente se manter em pé. Porque, ser rentável, né? Exatamente, ser rentável. Porque o que acontece? Às vezes você tem um negócio que ele tem uma influência local muito grande, que foi investido muitos R$1.000 em posicionamento. Então, assim, ele não vende só porque o produto é bom, ele vende porque ele está posicionado, porque houve um investimento, houve uma estratégia, ou porque ele caiu nas graças do povo ali naquela região, daquela comunidade, e o negócio foi à frente. Só que, quando você vai replicar, por mais que você replique o seu produto de uma forma muito interessante, você precisa, de alguma maneira, fazer com que o seu produto tenha visibilidade. E a gente vê que um dos grandes know-hows de franquia é você conseguir internalizar tudo aquilo que você aprendeu referente a marketing, posicionamento e ferramentas que vão te elevar à venda, e você conseguir replicar isso na sua unidade franqueada. Então, a primeira coisa mais importante, você analisar o seu negócio através de um estudo de franqueabilidade, entendendo se o faturamento que o teu negócio tem, ele acomodaria, eventualmente, royalties, acomodaria diversas coisas que no mercado de franquia são necessárias, fundo de publicidade e tudo mais. E aí você vai para uma outra parte, que é uma análise um pouco mais detalhada em relação a registro de marca, né? Porque o que é a franquia? Franquia é marca e know-how. Então, você está vendendo o uso, né, a concessão ali da sua marca, concessão de exploração do uso da sua marca, né, que é um ativo intangível, e você está também vendendo o seu know-how através de padronização, manualização dos processos e tal. Então, essas duas coisas que você está vendendo, não adianta você ter know-how se você não tiver marca, sabe? Ou se você não tiver, no mínimo, ter dado entrada no processo de registro de marca junto ao INPI. Tem diversas empresas que fazem isso também. Então, essas duas coisas eu vejo que são as mais importantes. São os pontos iniciais ali que a pessoa tem que observar
se ela quer realmente chegar ao nível de franquear, né? Sim, sim. Então, o primeiro passo ali seria o cara fazer um DREzinho dele. Que é a né? análise de franqueabilidade. E aí... Exatamente. a própria pessoa consegue fazer isso, né? Então, não consegue por um motivo, né? Porque o que é a análise de franqueabilidade? A gente tem uma ferramenta que ela faz um desenho em cima dos seus números. A gente projeta um cenário de 2 anos para frente, 2 a 3 anos para frente. E aí, o que a gente... Desculpa, não é 2 anos, é 5 anos, né? E a gente... Nesse cenário, a gente vai descobrir qual o payback da sua operação. Por quê? Não basta só ser lucrativo. Ser lucrativo é muito importante. Mas é a lucratividade versus o teu custo de implantação do seu negócio. Então, vamos supor que você fature... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você fature 100 mil reais e você deixa uma margem líquida de 20%, 20 mil reais por mês. Pô, é excelente, muito bom. 20% em alguns ramos não é bom, tipo de serviço, mas a alimentação é excelente. Então, você tem ali uma DRE que vai te deixar 20% já pagando royalties, já pagando FPP, pô, excelente. Só que aí tem uma questão. Vamos supor que para montar esse restaurante para faturar 100 mil e dar 20% de lucro, você teve que investir 1 milhão de reais. Então, já não se torna um bom negócio. Porque se você tem 20 mil reais de lucro, de lucratividade, né? Se você dividir isso, vai dar 50 meses de payback. E aí tá totalmente fora do que é o payback do mercado para esse nicho. Então, a ferramenta que a gente utiliza, até o cálculo de taxa de franquia, ele é feito baseado nesse custo de implantação. Então, muitas vezes a pessoa acha que a taxa de franquia é um valor aleatório. Não é. A taxa de franquia ela tem que caber dentro do seu custo de implantação para que o seu payback fique dentro daquilo que o mercado aceita como algo interessante. Deixa eu só ajudar a galera, que a gente tá falando muitas muito siglas rápido, aqui que às vezes você não tem vivência disso, não entende. Payback é o tempo de retorno do investimento. Então, você gastou 100 mil, quanto tempo volta dentro do custo operacional do negócio, mais o lucro, quanto tempo dá? O royalty ali é uma taxa que a franquia normalmente paga para a franqueadora, pela essa concessão da marca. E dos serviços, né, de suporte. Dos serviços prestados. E DRE é todo o detalhamento de gastos operacionais é o demonstrativo de resultado do exercício. Você tem um exercício fiscal, né? E aí você vê tudo que está acontecendo naquele mês e o quanto te deixou de lucro, né? É bem estruturado isso. E aí tem que observar se todo esse processo é viável ou não, né? E o cara que não tem a marca registrada ainda, qual o processo que ele precisa fazer para buscar alguma coisa do tipo? Hoje dentro da Bifranchise, a gente internalizou um departamento de registro de marca, né? A gente tem tanto uma pessoa técnica quanto advogado que faz, né, esse trabalho. E o registro de marca, ele é extremamente importante e para qualquer empresa, né? Quanto antes a pessoa ela entra, né, no INPI, né? Porque é por anterioridade também. Então, uma das bases é isso. Se você tem uma empresa hoje e você quer formatar como franquia daqui a 2 anos, o ideal é que você já comece agora registrando a sua marca ou vendo a viabilidade, porque também é feito um estudo de viabilidade de registro de marca, né? A gente está trabalhando aí com algo, né, que no início ninguém quer te incomodar, ninguém vai te incomodar, mas daqui a algum tempo os grandes players do mercado eles olham, então quando você cresce muito, você fica muito em evidência. Então é importante que você esteja bem alinhado em relação a registro de marca também, né? Como eu falei, a gente também está fazendo esse processo hoje atualmente. Já temos alguns processos deferidos de franquia, inclusive, já de registro de marca. E o mais importante é que a pessoa entenda que, independente do tempo que ela vai formatar a franquia dela, que a marca dela na minha opinião, hoje, qual é a minha concepção sobre marca? Marca é o ativo mais importante de uma empresa. Então, se você fosse formatar um negócio, você começaria antes pelo registro de marca ali? Sim. Na verdade, a Bifranchising, quando a gente abriu, a gente já deu entrada no registro de marca antes da gente começar a vender os serviços. Então, todos os meus negócios hoje, eles têm registro anterior ao início. Um só que não tem anterior ao início, mas todos os outros são anteriores ao início, exatamente por isso. Os nomes acabam assustando um pouco para quem não tem conhecimento, mas o custo para um registro de marca em média aí, pra a galera ter uma noção. Vamos lá, o INPI ele trabalha com classes, né? Então, vamos dar um... Classes, vamos dizer assim, são as partes que a empresa as categorias, opera. São as categorias. Você tem produtos e serviços, são as classes macro, e dentro disso você tem
subclasses, né? Desculpa, classes e subclasses que vão funcionar da seguinte maneira. Você trabalha, por exemplo, com a Root, por exemplo, né? Tem que ser registrado em 2 classes. Uma delas, a principal, que é fornecimento de alimentação, né? E você tem a classe que é a classe do franchising, né? Que é a classe da gestão de negócio, que você vai vender a sua marca. Então, você vai ter ali o registro em duas classes. Hoje, a média, se você é uma pequena empresa ou um CPF ou uma MEI, você vai pagar aí de taxa ao INPI R$ 142,00 por classe e mais R$ 298,00 no decênio, que é depois de um ano, quando a sua marca for deferida pelo INPI, tem um processo ali, mas quando ela for deferida, você paga mais uma taxa para ter direito ao uso durante 10 anos, tá? Sendo que, óbvio, vai variar o custo do serviço, do acompanhamento, vai variar de empresa para empresa. Atualmente, na Bifranchising, a gente tem um custo de mais ou menos um salário mínimo para fazer esse processo de acompanhamento até o final, mas uma vez que a pessoa pagou, já tem um auxílio jurídico, não é necessário ter outros custos, a não ser os próprios custos referentes ao INPI. Então, se eventualmente o INPI indeferir, né, que é rejeitar a sua marca e você quiser entrar com recurso, toda a parte de recurso de advogado está com a gente, mas essas taxas aí ficam por conta do próprio cliente, entendeu? Mas assim, as taxas não são altas, fazendo uma boa pesquisa de viabilidade, porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu posso entrar sozinho, tudo bem, mas provavelmente você não vai fazer a pesquisa de viabilidade e você pode ter a sua marca em oposição ou indeferida, e aí você tem que voltar tudo de novo e buscar uma empresa para te ajudar nessa parte. Muito bom. Então, a gente já falou que precisa ter um negócio lucrativo, Sim. Precisa de uma marca boa. E o que é a formatação em si? O que minha empresa precisa ter? Minha empresa Sim. precisa ser um fenômeno de venda? Sim. Minha empresa precisa ser famosa? O que precisa para fazer essa formatação, assim, para uma pessoa leiga conseguir entender esse processo? A formatação, todos podem fazer, no sentido de todos podem contratar uma formatação, mas ela talvez não seja para todo mundo. Como assim, Arthur? Talvez não seja para todo mundo. Uma das bases que a gente tem na BIA, eu falo isso muito com o Danilo, a gente não busca clientes só para aumentar a nossa cartela e o cliente ficar com aquele material parado. A gente busca cases. Então, por que eu disse que todos podem fazer, todos podem contratar, mas não é para todo mundo? Porque, na verdade, para você formatar o seu negócio como franquia, você tem que ter a visão expansionista. Você tem que querer crescer. Por quê? Porque vai ser doloroso no sentido de os primeiros meses pós-formatação é onde tem um ponto de interrogação. Exemplo, tem negócios que pós-formatados, eles demoram um tempo até você vender a primeira franquia. Outros não, outros já estão no hype e é um pouco mais simples. Então varia muito de negócio para negócio. Só que a grande questão aí se você tem uma pessoa um empreendedor que está à frente do negócio, que ele tem a visão de crescimento, a formatação, independente dele ter dinheiro ou não, e se ele tem um negócio lucrativo, a formatação é para esse tipo de empreendedor. Porque o que vai acontecer ali? Esse empreendedor, ele vai entender que tudo que a gente está propondo é um caminho para ele realizar aquilo que ele quer, que é franquear a marca dele. Então, voltando ao que você perguntou, né, sobre os passos de o que é uma formatação, basicamente é o seguinte, você tem uma parte jurídica, tá? Então você começa com essa parte de contratual ali. Então você começa com análises, né, e as bases do negócio, né, e que inclusive eu não falei uma parte que é a formalização. Então você tem que formalizar, a franqueadora é uma outra entidade jurídica, uma outra empresa, tá? Desculpa. E aí você, com a empresa aberta, né, com a sua nova empresa aberta, um KNAI que a gente chama de gestão de ativos intangíveis não financeiros, ó, já tô falando aqui, já tô dando a dica aí. A dica, esse KNAI, né, que é para gestão de royalties, né, e de taxas de franquia, de exploração de marca. E aí o que você faz? Depois que você está com essa empresa aberta, você parte inicialmente para a parte que a gente chama de documentos jurídicos. Então ali vai aparecer uma coisa que a gente chama que é a COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. E a COF é o documento base, né? Muita gente acha que é uma apresentação comercial que mostra aquilo que é a empresa. Não, a apresentação comercial é só uma interface para o cliente final, né? Uma carta de venda, mas
as informações reais sobre aquela empresa estão na circular de oferta de franquia. E naquela circular de oferta de franquia tem um propósito para isso, que é para você ter apresentado todo o negócio ali dentro. Todo o negócio. E aí você está se blindando de um possível rompimento contratual. Tem todo um motivo ali pelo aquele documento. Até porque a COF, essa parte da COF, do contrato, do pré-contrato e do termo de recebimento da COF, eles são muito importantes. Porque, basicamente, eles são todos conduzidos em cima de uma lei, que é a Lei 13.966 de 2019, uma lei nova, que foi reajustada aí. E essa lei, ela é uma lei até simples, mas ali rege tudo que tem que ter, basicamente, numa COF. Então, ela vem dizendo o que é uma franquia e ela vem detalhando o que é necessário ter numa COF para que aquela COF seja validada juridicamente, né? Então, você tem uma COF ali que vai mostrar tudo. Vai falar de balanço da empresa, franqueadora, vai falar do custo de aquisição dos materiais para você montar a sua unidade, vai falar dos registros no INPI, então é importante ter, porque toda a situação da marca vai aparecer na circular de oferta de franquia. Você vai falar como vai ser cobrado o royalties, como vai ser cobrada a taxa de franquia, qual serviço o franqueado vai receber, qual tipo de implantação de suporte da implantação, qual tipo de suporte contínuo. E ele vem, olha, discriminando a história da empresa, é um documento de mais de 20 páginas, né? E a circular de oferta de franquia é extremamente importante. Por quê? Tem muita gente que vende franquia com contrato sem a COF, entendeu? E isso não é uma coisa interessante ser feita, né? Então, seguindo aí essa parte, né? Você tem os contratos de franquia, no contrato e pré-contrato, tá? E aí eu aconselho a pessoa a buscar um advogado, um jurídico. Nós temos um jurídico que é nosso parceiro e a gente orienta que seja buscado um jurídico que tenha experiência em franquia, porque são algumas cláusulas bem específicas do modelo de negócio, e o termo de recebimento da COF, que quando a pessoa recebe a COF, ela vai e assina esse termo e aí diz que a pessoa está recebendo. Uma outra coisa importante, o contrato de franquia, você só pode receber qualquer pagamento com 10 dias do recebimento da COF. Então, isso é extremamente importante, porque não pode ser uma venda feita por emoção. Né? Então, isso é bem legal a gente entender. E eu sempre falo com todos os prospects que a gente tem, que é o seguinte, eu não estou buscando, eu também faço a parte de expansão e eu vou contar um pouco sobre isso, a gente não está buscando pessoas simplesmente para comprarem uma área. A gente está buscando empreendedores que queiram desenvolver o negócio. E eu prefiro, muitas vezes, numa reunião que a gente chama de kick-off, que é a última reunião antes da assinatura do contrato, falar tudo que ele vai ter de problema, não digo problema, mas tudo que ele vai ter de desafios, do que simplesmente falar que vai ser um mar de rosas e que ele vai tocar. Só tocar o crescimento dele de uma forma muito simples. Então, só um adendo, né? Eu comecei no franchising como gerente de expansão de uma marca, que é a Ranforneria. Hoje eu ainda trabalho, né, nessa função dentro da marca, né? E isso realmente me deu toda a expertise na ponta final. Porque não é só a parte da formatação. É entender como aquela formatação vai conversar com a venda final da franquia. Né? Como aquilo vai tudo se interligar. Senão é realmente só uma questão de uma papelada que não vai servir para uma aplicação prática. Entendeu? Muito maneiro. Tem as outras partes que eu tinha que falar também, né? Mas pode seguir. Vai lá, pode seguir. E aí, para terminar, né? A gente tem parte de manuais e parcerias. Então, parcerias, né? O que seriam as parcerias? A gente vem homologando tanto fornecedor, quanto, eventualmente, produto, quanto prestador de serviço. Então, é muito legal. O ambiente do franchising, ele tem essa questão de você ter boas parcerias e parcerias duradouras. Então, você vai fechar com um jurídico, você vai fechar com um contábil, você vai fechar com um projeto arquitetônico de uma determinada pessoa. Você consegue trazer esse time para esse time ser o seu time base, onde você vai replicar. Por quê? Parcerias comerciais também é um know-how que você precisa passar. E muita gente, eu não sei se já ouviram isso, a pessoa vai montar um negócio, aí ela fala, poxa, fechei com um advogado tal, ou fechei com um contador tal, ou fechei com um arquiteto, ou até com um prestador de serviço de obra, e não foi legal. E você, como você já tem diversas unidades, você já testou o modelo de negócio, você já sabe como esse time funciona, você já sabe como esse time trabalha, e aí você só vai replicando, né, essa prestação de serviço, e é o franqueado que vai pagar, mas você homologa isso junto com você. Isso serve para fornecedor, para insumo e tudo mais.
E aí você tem essa parte de parceria. Passei dessa parte de parceria, entra nos manuais do franqueado. O que é os manuais do franqueado? Toda a transferência de know-how que você precisa ter para que você possa replicar todos os procedimentos operacionais do negócio. E aí a gente tem manual de operação, tem o manual de implantação e tem o manual de gestão. Então, na gestão, é tutorial, gestão é tutorial de software e tutorial de como você vai atender, como você vai gerir. Então, assim, procedimentos bobos, às vezes você acha, sei lá, toda segunda-feira eu confiro o meu estoque. Você acha que isso é bobo, mas isso dá muito certo. Você tem que replicar esse procedimento, sabe? Então, esses 3 manuais, implantação também é extremamente importante, que é o guia que o teu franqueado vai ter para implantar a loja dele. Depois desses 3 manuais, você entra para os manuais do franqueador, que é basicamente os manuais que o franqueador tem, porque o franqueador está sendo algo novo para ele. Ele está formatando, ele não sabe como lidar com os franqueados ainda. E aí, esses manuais vão falar sobre escolha de ponto. Então, quais critérios que a marca vai usar para avaliar a escolha de ponto? Quais critérios a marca vai usar para ceder treinamentos para os franqueados? Então, ali é como se fosse um manual para o colaborador da franqueadora. Então, é você, franqueador, que tem um colaborador, e esse cara precisa conduzir o processo da melhor forma possível também. Então, ele tem que aprender, ele tem que entender o que eu faço depois que eu receber uma taxa de franquia e assinar um contrato. Qual é o meu passo a passo? O colaborador, simplesmente ele vai fazer o quê? Ele vai sair indo comprando as coisas? Não. Ele vai precisar fazer o que a gente chama de onboarding do franqueado. Pegar esse franqueado e falar o seguinte, a partir de agora eu vou te conduzir. Primeiro passo, abertura de empresa. Você vai abrir a empresa, na semana que vem a gente vai começar a ver ponto, na outra semana você vai começar a comprar o equipamento. Eu vou te indicar aqui, você vai abrir o contrato social, né, da empresa com esse contador. E aí ele vai conduzir o franqueado nessa implantação. Né? Então, esses manuais internos da franqueadora também são muito importantes. Entendi. E para terminar, a parte de expansão, não a parte operacional da expansão, né? Mas a parte de manuais da expansão, que você vai ensinar na teoria e na prática como se vende uma franquia, né? Criando um fluxo desse prospect desde o dia que ele entrou em algum canal, seja organicamente ou seja através de tráfego. Você vai conduzir esse cara. Você tem um estudo de viabilidade das áreas, porque cada negócio vai ter áreas diferentes para atacar, e a gente também constrói a bendita landing page. A gente constrói essa landing page, a gente organiza essa carta de venda e uma apresentação comercial para realmente ali, quando a gente finaliza essa parte, é porque realmente o negócio está pronto para ser comercializado. Exatamente. É a hora que a gente senta com o nosso cliente, a gente fala, olha, seu negócio ele já está pronto, ele está formatado, você legalmente é uma franquia, você organizacionalmente, internamente, você é uma franquia, você tem parcerias e você tem toda a transferência de know-how fora. Lá no início você teve uma análise, então você tem bases financeiras, você tem bases de marca para você ir para o mercado, entende? Então isso é a formatação, todas essas etapas constituem a formatação de franquia. Muito maneiro. Eu vou falar a visão que eu tinha assim de início, né? Desde o primeiro dia que eu comecei a pensar no meu negócio, eu pensava em franquear ele. Eu tinha algumas dúvidas que no caminho eu fui sanando, fui conhecendo outras pessoas e aí hoje a gente está nesse processo. Mas uma coisa aqui que eu tô falando para negócio de comida, cada negócio tem seu ponto específico, né? Eu sempre busquei em padronizar meus pratos. Você chegou lá na loja, a gente não tinha o cenário perfeito e etc, mas a gente sempre buscou e se especializou em padronização dos pratos. Os pratos precisam ter padrão de montagem, de itens, de marcas a comprar para fazer aquele mesmo item, porque de marca para marca acaba tendo alguma diferença. E eu sempre foquei muito nessa área. E aí, óbvio que aí vai passando outras coisas de administrativo, que a gente também precisa agregar para ter uma franquia mais robusta, né? Organizada. E para quem pensa nessa parte assim de franquear um negócio gastronômico, cara, começa com a parte que você consegue dominar, que é ali a tua parte de cardápio. Começa a padronizar as coisas, ter os mesmos itens. Ah, mas hoje tem um ketchup X na promoção. Pô, cara, mas tu usa esse. Então, começar... Padronizar as receitas, né? Muito importante. Porcionamento. Já tem que estar no fino, porque senão teu CMV explode. Então, começa nesses detalhes.
E aí, quando você já tiver mais robusto, o negócio estiver tracionando e tal, que é aquele negócio que você falou do momento, né? Não existe uma criança de 5 anos ficar grávida. Então, não tem como uma empresa que acabou de nascer você já querer vender 1000 franquias e explodir. A não ser que alguns casos específicos que acabam acontecendo. Sim. Mas que não necessariamente é saudável também, né? Exatamente. Enfim. Acaba acontecendo, mas não quer dizer que é a forma correta. E eu tinha muitas dúvidas ali no início de como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, é muito caro, é muito barato. Não sabia nem por onde começar. Sim. E eu falei, cara, eu vou cuidar da parte que eu consigo dominar. Vou padronizar meu produto. Aí busquei registrar a marca, que eu sabia que precisava. Essas coisas que eu ia ouvindo, eu ia captando, ia formando um produto. E aí é maneiro quando você chega nessa parte de formatação, que tu começa até a conhecer mais o teu negócio, né? Sim. Tu começa a ver que tinha pontos que tu não achava que era teu ponto forte. Tu fala, caraca, aqui que tá meu dinheiro realmente. E outros detalhes, tu fala, poderia melhorar nisso aqui. Aí você começa a olhar os números melhor, começa a pensar na sua marca. Realmente da forma de crescimento, de expansão, de agregar valor. É o que você falou de registro de marca. Percepção de marca, né? Por que a pessoa não vai montar um negócio dela e vai comprar sua franquia? É aí que tá o grande X da questão, né? Você tem que ser interessante. O que faz alguém comprar uma franquia sua? Você ser interessante. A gente está passando por um processo, eu não posso falar qual empresa ainda, porque não está fechado, mas não posso falar nem a empresa, nem a situação. Mas a gente tem um cliente que uma pessoa do mesmo segmento quer uma franquia, né, quer fazer o que a gente chama de conversão de bandeira, quer trazer para dentro da mesma cozinha. Por quê? Porque essa pessoa viu que esse cliente tinha um know-how mais à frente do que ele. Tinha uma organização e um know-how mais à frente. Então, principalmente, e a gente está falando de comida aqui, né, em relação a CMV e processo e padronização. Então, diversas coisas que ele não estava conseguindo fazer, ele viu na franquia uma possibilidade real de melhorar aqueles processos, de melhorar a questão de padronização do produto dele. Então, a gente entende que você vai vender franquia se você for interessante. Óbvio, existe um trabalho de marketing que pode ser feito, que você pode colocar o digital, realmente ele tem uma força absurda. Só que assim, o que a gente já entendeu é que se você tem um bom negócio, e esse negócio é o que a gente estava falando antes, né, de começar, que a percepção de valor é muito, muito importante. Traduzindo, você pode ter todas as bases, até manuais, mas se o envelopamento do seu negócio para venda ele não for bom, se o teu encantamento de venda não for bom, você não vai conseguir captar e o cara vai olhar e vai falar assim, bom, para investir nisso aqui, eu prefiro montar o meu próprio. Traduzindo, o que faz uma pessoa montar uma franquia? Ela entender que ela sozinha não vai conseguir fazer o que você faz. Então, você precisa, como franqueador ou como possível franqueador, entender, olha, eu tenho diversos pontos positivos. Esses pontos positivos têm que ficar claros para aquele prospecto que está vindo comprar uma franquia. Porque senão, simplesmente, ele vai montar um cardápio similar, porque o mercado hoje permite, né? Você vai montar um cardápio similar ao seu, né? Vai botar a marca dele lá e vai começar a tentar vender o produto dele. Óbvio, se ele operar bem no mercado de comida, se ele operar bem, ele vai ter uma curva de crescimento. Se ele atender bem os clientes dele, ele vai ter uma curva de crescimento. Mas o que a gente brinca, né? Que vender comida, você vende de uma forma. Você não precisa ter marca para vender comida, né? Até porque geralmente as pessoas compram uma determinada comida porque ela é boa, gostosa e o serviço é bem feito. Seja um serviço de salão ou seja um serviço no delivery ou takeaway, enfim. Se for bem, o cliente for bem cuidado, ele vai retornar e com o tempo você vai crescendo a sua base de clientes, você vai aumentando o seu faturamento. Sua retenção fica boa e você vai adquirindo novos e novos. É uma coisa... no mercado de restaurantes é uma coisa natural que pode acontecer. Agora, para vender franquia, não é simplesmente você ter um bom produto e ter um bom atendimento. É você ter uma marca interessante. Porque o teu cliente de produto, ele até pode se tornar um cliente teu de franquia. Isso pode acontecer. Mas, em via de regra,
você pode amar um produto e não querer fazer parte daquele negócio. Você sendo um investidor, por exemplo. Vamos supor que seja um investidor e eu quero montar um negócio, eu gostar do produto tal, não significa necessariamente que eu colocaria o meu dinheiro em risco para montar aquele negócio. Tem um negócio aí que eu me amarro, que é um monoproduto. Eu jamais colocaria R$1 naquele negócio porque eu entendo do mercado e vejo que aquilo ali é super inviável. Produto sazonal. Sim. Já deve estar até sabendo o que eu tô falando. Não fala não, mas eu sei. Mas eu não teria. É verdade. Então, agora, tua opinião, depois de tu entender esse mercado de franquia, o que tu acha mais importante, assim, na definição do cara que vai comprar uma franquia? Falar, não, esse ponto aqui é o que mais me chama atenção e provavelmente se esse ponto aqui for bom nessa franquia, eu teria uma. Então, eu acho que não existe a franquia perfeita, sabe? Existe muito o momento de vida que você tem. Eu me colocando como uma pessoa que fosse comprar uma franquia. Existe um momento de vida, existe aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta de fazer, existe a tua rotina como pessoa, e aí que entra a grande questão, né? Se você é um franqueado, e aí depois tem a análise das marcas, né? Então, na minha visão, eu sei porque eu tenho uma sociedade hoje no meu negócio de doces, e essa sociedade nasceu porque ela me contratou para que eu escolhesse uma franquia com ela, né? E no caminho, a gente detectou que ela tinha um perfil para um determinado modelo de negócio, só que dentro do que ela tinha para investir, estava inviável no mercado. Então, você tinha custos hoje, era o mercado de cafeteria, né? Você tinha custos de cafeteria começando de R$200 mil. Então, e era um valor que, assim, até estava disponível, mas a gente entendeu, eu como consultor dela, entendi também na época, que não faria sentido ela descapitalizar. Então, ela precisaria realmente ter um fluxo de caixa, ter uma reserva, porque todo negócio ele tem um tempo para ser tracionado, né? Então, voltando ao que eu estava falando, eu acho que, primeiramente, você tem que entender, olha, cara, domingo para mim é sagrado. Eu não faço nada no domingo. Eu gosto de ver jogo, eu gosto de ir pra churrasco, eu gosto de ir pra igreja, eu gosto de ir pro meu pagode. Cara, legal. Então você não pode ter um negócio de comida que funciona sexta, sábado e domingo. Ah, Arthur, mas por quê? É porque eu sou proibido, eu não posso dar uma... Não, mas é assim. Onde você vende mais? Não necessariamente você precisa estar na loja o tempo todo. Mas você tem que estar atento. Porque se eventualmente acontecer alguma coisa muito séria, você precisa colocar até lá, né? Vamos supor, você tem uma loja e o gerente, eventualmente, aconteceu algum problema, alguém se acidentou, pode acontecer. Você está disponível para você fazer a função operacional na sua loja naquele dia específico? A não ser que você tenha um sócio operador, um gerente de alto nível e tudo mais, beleza, mas geralmente o dono faz toda a diferença, o olhar do dono dentro de um negócio. No mínimo o olhar, né? Então, o que eu vejo que é muito momento também da vida da pessoa. Às vezes a pessoa trabalhou 30, 40 anos. Eu quero um negócio que ele, de certa maneira, me dê menos trabalho operacional. Ou, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu trabalhei muitos anos para alguém e eu quero agora focar num negócio que eu quero estar lá quase todos os dias, eu quero cuidar, eu quero estar lá para organizar a mesa, eu quero estar lá para atender o cliente, dar um oi para o cliente. Então, de acordo, como eu falei, não tem o certo ou errado. De acordo com o seu momento de vida, de acordo com as suas experiências, você tem que escolher algo, e aí tem o principal, algo que você tenha prazer em operar. Porque não adianta você operar só porque o mercado é lucrativo. Se não tem nada a ver com você, cara, não vai dar certo. Vou te dar um exemplo. Existem franquias de serviços, são as que têm a maior lucratividade, sabe? Existe franquia de tudo hoje, de imobiliária, de serviço de segurança, de tudo. Só que se você não amar o que você está fazendo, no sentido de você não entendeu aquilo, não bateu no teu coração e falou assim, cara, independente do que acontecer, eu vou me dedicar 5 anos, 10 anos, 15 anos nessa franquia, não é para você escolher aquele modelo de negócio. Porque lucratividade, não adianta, você não constrói lucratividade se você não tiver dedicação. E você não se dedica se você não gostar daquilo que você está fazendo. Então, eu vejo hoje que o principal é isso. Resolveu isso? Estou resolvido. É esse segmento que eu quero. Eu quero cafeteria, eu quero empresa de serviço, eu quero qualquer coisa. Você definiu, aí você vai para a segunda etapa.
qual empresa dentro desse mercado, desse nicho que eu escolhi, que ela tem os melhores indicadores, tá? No sentido de... porque assim, dependendo do nível de jogo que você está jogando de franquia, tá? Tem 2 níveis. Tem o nível oportunidade, tá? Que são os franqueadores que estão começando. E tem o nível de marcas consolidadas. É a mesma coisa. Você, nesse momento, você vai olhar e, de acordo com o seu momento de vida, você vai escolher qual dessas duas você vai querer. Então, eu vejo que as marcas novas hoje, elas estão entrando no mercado com muita força e com um desejo de fazer o franqueado dar certo, que é diferente de marcas que já estão com 30, 40, 50, 80, 200, 400 unidades, que já tem um corpo jurídico muito estruturado, não que essa não tenha, mas que já tem muito calo, no bom sentido. E é o seguinte, se você entrar na franquia, você vê o que não deu certo, você quiser sair... Vai executar o contrato. Vai executar o contrato e não tem isso, não tem... Eu acho que assim, o certo é o certo, mas o que eu digo é assim, não tem conversa, não tem muita abertura. Por quê? Ela vai vender a sua área ou ela vai repassar a sua loja para uma outra pessoa. Então, assim, até porque ela já tem espaço amostral em outros locais para mostrar que o errado de não ter dado o resultado é você. Às vezes, sim. E vou te falar, em, sei lá, 80% dos casos, sim, tem a ver com o operador. Mas tem alguns casos que é da própria região. Então, às vezes, foi mal mapeada aquela região, acreditou-se que aquela região tinha entrada para aquele produto. Então, são diversas coisas que acontecem. E eu já olho no lado hoje, se eu fosse montar uma franquia, eu olharia muito não para o lado das empresas que estão super estruturadas, né? Eu olharia muito pelo lado da oportunidade de começar algo com franqueadoras que têm um desejo de expandir. Por quê? Essas franqueadoras vão me dar mais atenção. Essas franqueadoras, óbvio que também elas precisam estar minimamente estruturadas, né? É legal conhecer o time que vai te dar suporte, quem são as pessoas responsáveis pela operação, se em algum momento der algum problema no equipamento, tem alguém para te direcionar, para você ligar e tudo mais, todo esse corpo, né? Mas eu daria essa oportunidade, por quê? Porque ali tem uma grande chance de você conseguir, talvez, contratualmente, determinados descontos de royalty, determinadas facilidades numa adesão, e aquela pessoa, ela quer que você seja case. Então, assim, você vai investir provavelmente muito menos, com às vezes, o mesmo modelo de negócio, e você está dividindo o risco com o dono da marca. De certa maneira, quando você está numa marca muito grande, o risco ele fica 100% com você e... Beleza, você tem todo o lastro que a empresa tem já de ter dado certo, ok. Mas, como eu falei, existem áreas e áreas, existem estados e estados. Vou dar um exemplo. Existem produtos que eles vão dar super certo numa determinada região do país. E eles expandiram muito. Quando eles vêm, por exemplo, para o Rio de Janeiro, a estratégia, às vezes, não dá certo. Entende? Mas é consolidado. Tudo bem, mas é consolidado regional. Tem 70, 80, 90? Regional. E tem também negócios que, por exemplo, tentam ir para outros países, dá super certo nos Estados Unidos, em outros locais, ou no próprio Brasil, e aí vai para outro país e não performa. E aí o franqueador menor, quando ele está em expansão, geralmente ele tem um pouco mais de humildade de entender o seguinte: eu tenho que me adaptar à cultura local. Porque é isso que acontece quando a gente fala de franquia master fora do país. Quando trazem algo para o Brasil, eles têm que entender a cultura aqui, né? Até porque não faz sentido. Você, às vezes, tem uma cidade, num outro país, que tem uma cultura de consumir uma bebida quente, sei lá, no almoço. E aqui, irmão, aqui é um calor, caramba, no almoço. Então... Cara, um case muito maneiro de franquia é o McDonald's. Eu fui em outro país e esse país o consumo de abacate era muito alto. Tinha um hambúrguer com abacate, cara. E era bom pra caraca. E não vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, que deve ter dificuldade de ter abacate, sei lá. E lá não tem Mac picanha, como tem aqui às vezes. Então. Exatamente. E aí, você tem que... Não... mais legal é que isso não mudava o conceito da loja. Mas alguns itens do cardápio, e você continuava identificando aquilo como McDonald's, a batata era boa, não sei o que, tal, Coca, no padrão. E tinha esses detalhes mesmos locais, né? E isso talvez seja um dos segredos de sucesso. De conseguir internacionalizar a marca. Você tem que estar disposto a se adaptar, né? A franquia é isso. Às vezes a gente acha que o negócio vai num sentido
E aí, naquele sentido, fala, cara, nem era tão esse o foco. E o negócio acaba tendo ali um pouco de vida própria. A gente tá vivendo isso na prática, né? Na Anham, né? E lá eu cuido não só da expansão, mas também de uma parte de padronização, né? Ficha técnica, padronização, enfim. E aí é bem interessante, porque a gente está indo a São Paulo para abrir em outubro a unidade, né? E você conheceu, né? Quem será o franqueado lá. E o franqueado falou o seguinte, olha, aqui no Rio de Janeiro a gente trabalha com pizzas de 20, 30 e 40 centímetros. Algumas marcas trabalham com 35 e tal. Mas São Paulo é tudo 25, 35. Então, ele nos orientou, olha, aqui a cultura é diferente. Se a gente vier com uma cultura... Assim, vai vender? Pode vender, óbvio, pode vender. Só que a gente demora mais tempo a tracionar. E esse tempo de tracionar nos primeiros meses é o que faz realmente o franqueado estar animado. Né? É ter um resultado ali inicial. E a gente falou, não, beleza, a gente vai avaliar, a gente vai fazer um estudo de viabilidade e a gente conseguiu chegar às mesmas receitas, né, digamos assim, com um tamanho um pouco menor. Parece até bobeira, né? Fala assim, cara, 5 centímetros de diferença de um pro outro, não sei o que, não tem diferença nenhuma. Cara, mas no resultado final, às vezes de custo e aquela localidade, outras pizzarias já fizeram nesse formato e teu custo ia ficar mais alto e o cara fala... Não, era exatamente isso. Porque qual foi a nossa dificuldade? Eu fiz um bench, né? E aí, olhando lá no benchmark, falei, cara, a gente é a mais cara de todas essas aqui, que vão concorrer com a gente. Mas era bem mais caro. E aí a gente foi estudar, e aí eu olhei e falei, olha... Tem alguma coisa estranha. Beleza, é 35. Mas e aí, quando eu coloquei na planilha e a gente fez os testes, a pizza realmente se assemelhava em preço. Aqui eles estavam praticando. E aí fez sentido, porque realmente a gente estava bem mais caro, porque a gente tinha muito mais insumo por ser uma pizza maior. Então, até mesmo para você ganhar mercado, né? O cliente, quando ele tá vendo ali, ele tá vendo uma pizza grande. Ele não quer saber se a tua é bem maior do que a do concorrente. Ele tá sabendo que ele tá pagando R$20 mais caro. Um grande exemplo disso é a própria Coca-Cola. Tu lembra que a garrafa de 2 litros era tanto, e hoje tem vários modelos menorzinhos, latinha, garrafinha. Exatamente isso, se adaptar ao mercado e continuar a ser competitivo. Adaptar ao mercado. E... Beleza, a gente já falou aí de formatação, expansão, como escolher uma franquia... registro de marca. Vamos recapitular então pro cara que quer franquear. Show. Registrou a marca. Registro de marca e análise de franqueabilidade. Chegou? Números. Legal. Passo 1. Fechou com a gente. Fechou com a B-Franchise. Fechou com a B-Franchise. E aí ele vai começar padronização do negócio dele. Na verdade ele começa pela formalização da franqueadora dele. E ele vem documentação jurídica. Documentação jurídica. Padronização. Vem na padronização, exatamente. Parcerias, comerciais, homologações, padronizações e manuais do franqueado, manuais da franqueadora. Que é para você saber gerir aquele negócio. Gerir internamente o negócio. E aí vem para a parte de estruturação da expansão. A gente pensa a expansão e aí finalizou ali a formatação. Beleza. E aí, expansão. A parte de expansão que o cara vai ter, né? Ele vai começar ali a buscar os franqueados e etc. Para ele conseguir performar nessa parte de expansão. Que já teve passo a passo, chegou até ali. Agora, para ser uma franquia de sucesso, chegar aí às suas 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, o que precisa ter? Vamos lá. Primeira coisa, o empreendedor precisa acreditar no negócio dele. Ele precisa falar com muita verdade. Por quê? Eu tava falando de coisas técnicas, agora eu entrei numa outra parte, né? Que poxa, acreditar, como assim? Isso é uma técnica? Não, mas é o seguinte, o que acontece naturalmente, existe um estudo que foi apresentado ano passado na IFA, que é a International Franchising Association, lá nos Estados Unidos, e o franchise americano, ele é o franchising brasileiro daqui a 20 anos. Daqui a 20 não, mas daqui a 10 anos. Porque o Brasil, ele é muito uma replicação do modelo americano de franchising, né? E o que eles entenderam? Fizeram um estudo sobre quais circunstâncias são vendidas as primeiras 10 unidades de todas as grandes franquias que eles puxaram lá, né? E, cara, existe uma palavra que é chamada de brand lover. Eles têm trabalhado muito nisso. Que é basicamente você vender as 10 primeiras unidades para amigos, familiares, pessoas próximas, amigos de amigos,
indicados, porque realmente as primeiras áreas também, elas são áreas interessantes. E são áreas, geralmente, que você começa numa expansão que a gente chama de espiral. Então, você começa, vamos supor, tá na Barra. Você começa Barra, Recreio, Freguesia, Copacabana, Leblon, Zona Norte, Juca, Ipanema... Tem uma estratégia Niterói, de expansão, né? Isso Porque não adianta, por exemplo, ter Rio de Janeiro e abrir uma em Campos, por exemplo. Não faz sentido porque você tem uma questão logística e mesmo que você não tenha a cadeia logística envolvida, porque você trabalha com serviço, você vai ter que ter um tipo de suporte a esse franqueado. E quanto mais quanto mais presencial esse suporte for, mais você cria o vínculo com esse franqueado de realmente ser um suporte. Uhum. Então, você começa uma expansão espiral. E geralmente você começa com essas pessoas, com pessoas conhecidas, que é o brand lover. E aí que tá a questão do encantamento. Por quê? Geralmente essa pessoa ela não vem só porque o seu negócio tem uma coffee, ou porque o seu negócio tem uma apresentação. Ela vem porque ela amou o produto e amou a marca e falou, opa, esse negócio aqui é uma oportunidade para mim. Aí ela vem e óbvio que por ser uma oportunidade você também tem que criar a oportunidade para que a pessoa inicie de uma forma mais tranquila, como se fosse uma parceria inicial. Ela vai ser um franqueado inicial, que vai ter contrato, vai ter tudo, só que você vai oportunizar ela. Então, é aquilo que eu falei, você vai abrir oportunidade para que ela possa trabalhar o negócio, pagando um royalty mais baixo ou criando condições para que ela possa se desenvolver. Porque o que o franqueador tem que entender? Por mais que o jogo seja LTV, que é Lifetime Value, né? Que é basicamente o cara adquiriu a sua franquia. Você não fica rico na taxa de franquia. Você constrói uma franqueadora quando você consegue pulverizar o seu negócio em diversos lugares, né? E tudo mais. E ter um royalty previsível. Uhum. Então, se você tem um royalty de, sei lá, R$ 2.500 média por marca e por loja, desculpa, e você tem 30 lojas. Tá entendendo? Você vai ter 75 mil de receita de royalty. É melhor você ter isso do que você ter um royalty muito alto, né? E você não ter esse franqueado contigo 5, 10, 15, 20 anos. Uhum. Ou você cobrar uma taxa de franquia extremamente alta e achar que você vai ganhar dinheiro na taxa de franquia. Não é. Você ganha não no CAC, no LTV. Então, é na hora que você faz essa trilha aí de 5 anos, 10 anos do cara contigo, é ali que você, como franqueador, você consegue expandir o seu negócio. E aí, voltando, falando de royalty, a gente tá falando de expansão, né? Então, assim, você tem que oportunizar esse cara. Você tem que chegar para ele e falar, olha, eu poderia cobrar uma taxa, mas a gente está iniciando o projeto, a gente vai facilitar, a gente vai até parcelar, tem gente até que parcela, a gente vai iniciar esse projeto com você, porque eu quero que você seja meu case de sucesso. Uhum. E aí, outra coisa legal, você é uma loja. Quando você se torna 2, já olham para o seu negócio de outra forma. Quando você se torna 3, já começa a ser realmente respeitado. Então, uma outra coisa que eu também sempre falo com o pessoal, você quer formatar a sua franquia, e você quer vender a sua franquia, se coloque também no risco do negócio. Como assim? Se você tem uma unidade, você está performando muito bem financeiramente, você tem, na minha opinião, você tem, no mínimo, o dever de estudar a possibilidade de você abrir mais uma loja. Por quê? Porque na sua segunda loja você vai testar a sua cadeia logística, você vai testar seu padrão. Por quê? A sua segunda loja não vai estar com você o mesmo tempo que a primeira. Ou alguma vai ficar um pouco menos coberta. E é a hora que você testa se os teus processos estão funcionando da forma correta. Se você está vendendo na Barra e você está vendendo no Recreio o mesmo produto, mesmo você não estando nos dois lugares, ou mesmo você deixando uma equipe um pouco mais de frente num local e tudo mais, você já começa a mostrar que o seu negócio não depende só de você. Que é realmente um negócio bom. Que é um negócio bom. E rentável fora da minha mão. Exatamente. Agora uma pergunta boa. Por que eu deveria querer crescer minha empresa no formato de franquia e não no formato de expansão própria se eu tenho um negócio lucrativo, uma marca registrada? Tá. Por que eu vou compartilhar o meu know-how e o meu conhecimento e o meu tempo com outras pessoas? Vamos lá. O que é a franquia, né? Basicamente é expansão e um aumento do valuation da sua marca, aumento do equity da sua marca com dinheiro externo. Então, vamos supor que você tenha um resultado muito bom nas suas unidades ali e tal.
e você já tem 2 ou já tem 3. A partir do momento em que você começa a ter mais unidades, você tem que criar uma equipe, como se fosse uma pequena franqueadora, só para gerir os seus negócios. Então, o negócio já começa a ficar, unidades próprias, o negócio já começa a ficar um pouco mais, você começa a se colocar mais em risco. E aí o que acontece? Você, além de se colocar mais em risco, porque cada abertura de loja vai te descapitalizar um pouco mais, mas eu posso pegar um... Não, tudo bem, mas vamos entender aqui. Você vai se descapitalizar um pouco mais, você está abrindo uma loja própria, ok? Sendo que, a cada vez que você abre, se você não tiver padrão, né, construção de padrão e pessoas para fiscalizar internamente, criar um time que um vai ficar só no padrão, o outro vai ficar só no atendimento ao cliente, os caras vão ficar rodando loja, e você não ter a visão geral de tudo que está acontecendo, o seu negócio ele tende a começar a declinar. Uhum. Por quê? Porque está tudo realmente na sua mão, e você precisa ter um time muito, muito bem estruturado para que você mantenha os padrões em todas as suas lojas. É possível fazer? Mas isso custa caro. E aí você tem 10 lojas com faturamento bom e tudo mais e tal, mas com peso operacional muito grande. E se eventualmente 2 ou 3 lojas não estiverem performando bem, elas podem tirar até a lucratividade de 2 lojas que estão performando bem. E você começa a ficar com um organismo de negócio muito pesado. É um problema? Não é um problema. Tem empresas que têm esse mecanismo. Por exemplo, o grupo do Madeiro, né, que tem meu Deus, esqueci o nome. Jerônimo, tem o Madeiro, tem outros restaurantes, né, que até agora é um restaurante italiano que eles estão montando. Então, são modelos de negócio que eles têm salas inteiras de monitoramento, cara. De saber se a lâmpada está funcionando, se está tudo certo, entendeu? Se os computadores estão funcionando, os caras monitoram tudo. Todos os KPIs, volume de pedidos. Então, assim, é um nível de profissionalização, não que uma franqueadora não tem que ter, tá? Mas é um nível de profissionalização de grande empresa. Agora, no mercado de franquia, e vai demorar alguns anos, né? Você abre 1, abre 2, você não tem força para abrir, talvez, 10 num ano, sabe? 30 num ano. Tem modelos de franquia que eles vendem 30 unidades num ano. Então seria aí ganhar velocidade Você na tua ganha expansão, velocidade, você dilui o seu risco. com outras pessoas, Você dilui o seu risco, tá? capital terceiro. Porque assim, Arthur, mas aí vai ter uma outra pessoa operando, ok? E essa pessoa que está operando também pode errar o padrão, tudo bem. Mas se você tiver um gerente numa unidade própria, essa pessoa também talvez tenha menos cuidado com a tua unidade do que um franqueado, que é o dono. Ali. E tá o dinheiro dele ali. E ele se pôs no risco do negócio. Então, e é legal isso, entender, porque a unidade própria, você vai se capitalizar mais caso ela dê certo. Porque você fica com toda a lucratividade. Só que a franquia, ela te dá uma previsibilidade um pouco maior. Porque depois que a franquia atinge um faturamento de maturação, o seu royalty é percentual em cima disso, te dá uma previsibilidade. Fora que a equipe da franqueadora é muito mais barata do que uma equipe de você campo. usa uma equipe para gerenciar. Você usa uma equipe para gerenciar, né? E aí você tem na franqueadora, você pode terceirizar diversos aspectos, jurídico, contábil. Você pode terceirizar, por exemplo, aqui na Bifranchise a gente tem um serviço de sucesso do franqueado. Então a gente terceiriza um processo dentro de uma franqueadora que o seu franqueado ele precisa falar com alguém, correto? E aí a gente tem uma intranet corporativa, né? Uma plataforma onde ele vai abrir um chamado para solicitar, vai mandar foto. Imagina, deu um problema numa situação na unidade dele. Ele vai abrir lá um chamado, ele vai colocar lá, uma pessoa vai atender ele, e essa pessoa é uma pessoa, na verdade, do nosso time da Bifranchise. Vai estar a carinha lá da empresa dele, mas é um time de suporte externo, entende? Por quê? Porque muitas vezes o franqueador... Desculpa, eu acabei batendo. O franqueador, ele não consegue... inicialmente, né? Às vezes não consegue dar conta de tudo que está acontecendo. São muitas coisas. Ele tem que ajudar a implantar a loja, ele tem que cuidar de um aspecto de venda, às vezes, ele tem que cuidar de um aspecto de fechar com novos fornecedores, ele tem que cuidar do marketing. Então, às vezes, uma demanda muito boba, pequena, às vezes de mudança de login, uma situação de um produto de um fornecedor que não está chegando. Então, essas coisas dá para ser terceirizado num suporte do franqueado e você melhora a sua organização. Então, voltando para terminar essa questão. Unidades próprias vai te dar, se você acertar, vai te dar mais lucratividade com menos lojas.
mas você vai ter um posicionamento de marca com um equity menor, um risco muito maior. Equity é o valor que a sua empresa vale. Né? Você vai ter um equity um pouco menor, você tem a chance de ter funcionários, cabeças nessas unidades que eventualmente podem não estar fazendo um bom trabalho. Então, tu vai ter que ter um time interno muito forte e todo o risco é teu. Então, 100% do risco é seu. E você não capilariza muito rápido. Franquia, você já toda essa questão você já dilui. E, óbvio, tem problemas? Tem problemas também. Só que aí que está a questão. Você fazendo um bom trabalho de formatação, você vai identificar uma coisa que a gente não falou ainda, que é o mais importante. O perfil do franqueado. Porque lembra que eu falei que o franqueado faz a escolha por uma marca? Uhum. Só que a marca pode chegar e falar assim, ok, mas eu não te escolho para ser o meu franqueado. Porque muitas vezes a marca acaba colocando para dentro um franqueado que não tem o perfil. Ele está empolgado, mas ele não tem um perfil. E eu vou te falar, eu já disse não para 3 franqueados, para 3 candidatos. Não é fácil. Porque você acredita que a pessoa possa fazer um bom trabalho, mas ela dá indícios. Por isso que não vai dar, que não vai dar. Por isso que a gente faz o kickoff, que é onde se fala tudo aquilo que eventualmente... E no kickoff você vê, poxa, mas eu vou ter que fazer isso, poxa, mas eu vou ter que fazer aquilo, sabe? Então, você começa a ver que não vai funcionar. Não vai funcionar bem, exatamente. Então, a gente vê aí que a franquia, a formatação, a venda e a expansão facilitam na padronização e facilitam na aceleração do seu negócio, que é o principal, né? Quando você vai ganhando velocidade, você tem um negócio que leva 10 anos até ter 10 unidades, você abre uma por ano. Sim. Vai vir uma franquia aí que vai crescer exponencialmente, com 30, 40 unidades no ano. A gente vê marcas agora aí abrindo quase 200 no ano, em outros nichos. Mas, principal, velocidade, agregar valor à sua marca. Você vai ter ali seu lucro diluído, sim. Mas você também tem outros meios de ganho, como o royalty, taxa de franquia. Rebate também, que é uma comissão de todos os fornecedores. Tem empresas que optam por ter, tem empresas que não preferem optam. um desconto. Você pode fornecer produto para franqueado e você tem uma renda recorrente também. Uma renda recorrente fornecendo alguma coisa para ele que você produz. E é muito bom esse formato, é o formato que eu acredito pro meu negócio. E se alguém me pedisse um conselho relacionado a isso, alguma marca, seria o caminho que eu indicaria também. Independente de ser serviço, comida ou qualquer outro nicho, eu indicaria esse formato pela velocidade. A gente vê grandes empresas aí explodindo nesse formato. E sempre tem as exceções, né? Mas é um formato que, se você está empreendendo, você tem um negócio lucrativo, você deveria pensar. E como é que acha a Bifranchise aí, quem quiser formatar? A gente tem, né, o nosso Instagram, né? bi.franchising, @bi.franchising, né? No Instagram. A gente tem uma página que está finalizando, mas já está até no ar, né? No bifranchising.com.br, já está lá no ar lá. Explica um pouquinho, né, de como é isso tudo que eu falei, manuais do franqueador e tudo mais. Ou pode entrar em contato, né, diretamente com a gente aqui. O meu Instagram é @Arthur_Antunes1. E tem o Danilo, que eu não lembro o Instagram dele, mas depois... A gente fala, depois né? a gente Danilo fala. Bastos. Danilo Bastos também é nosso sócio. Mas, assim, de qualquer maneira, o mais interessante, né, do que a gente conversou é de entender se é o momento. E caso seja o momento, mesmo que o financeiro... Porque um projeto de formatação, ele não é barato, né? Mas ele é um projeto... E é uma coisa que a gente já entendeu, eu e o Danilo, né? Que a gente quer viabilizar a formatação. Porque, assim, a gente tem diversas empresas que já estão no mercado há 30 anos. Nós estamos há 4 anos no mercado. Mas diversas empresas que estão há 30 anos no mercado fazem um bom trabalho, ok, fazem um bom trabalho, são referência. Mas a gente entende que hoje a gente quer viabilizar negócios. Então, quando o seu principal objetivo é que aquele teu cliente tenha resultado, comece a expandir, e não só isso, que ele melhore os processos internos, o jogo já não é pelo contrato. O jogo é pelo resultado do teu cliente. Então, a gente hoje aceita a gente faz uma avaliação também do nosso cliente, mas a gente hoje, entendendo que o modelo de negócio da pessoa é boa, é possível expandir, é possível crescer, o financeiro não se torna uma objeção. A gente cria um fluxo para que a pessoa consiga Vou traduzir para ajustar. vocês. Se você tem um negócio bom,
quer franquear e ainda não tem o dinheiro que precisa, não sei o quê, faz um contato lá que esse cara tá te dizendo que ele vai te dar um desconto e vai viabilizar o teu projeto. Aproveita. A gente trabalha com viabilização, sabe? O mais importante é isso. Porque no mundo dos negócios, muitas pessoas querem primeiro ter o resultado, né? E a gente entende que é o contrário. Primeiro você agrega valor, primeiro você gera valor e depois você tem resultado. E na franqueadora é a mesma coisa. Às vezes a pessoa quer vender muitas franquias, mas ela não investiu R$1 em marketing para aquilo intencionalmente, sabe? Então, o que a gente quer dizer é exatamente isso. A gente sonha e todos os dias com os negócios que a gente trabalha, em que esses negócios cresçam e a gente busca viabilizar o projeto de formatação. Também questão de custo. Às vezes, hoje eu recebi uma ligação de um dos clientes falando, olha, eu entrei em contato com o jurídico e era, sei lá, era muito alto o valor. Eu falei, olha, então, eu tenho parceiros que viabilizam isso de uma forma mais acessível para você, claro, com diversos gatilhos. Você vai ter que trazer os franqueados, homologar os franqueados ali para esse prestador de serviço. Mas assim, a gente trabalha de uma forma que eu acredito. O que eu acredito? Você não tem que ter dinheiro para ter resultado no negócio. Por quê? Tem muita gente que tem dinheiro, monta negócio e não dá certo. Você tem que construir a sua expertise e o dinheiro ele vai agregar e vai acelerar o seu crescimento quando você sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, a formatação de franquia é exatamente igual. Se você não tem dinheiro, mas você tem um bom negócio, o dinheiro ele é só um detalhe. Agora, óbvio, se você tem um negócio, mas que você vê que não está funcionando, não está fluindo, e você quer usar a formatação para salvar o seu negócio, não faça isso. Porque é um caso que a gente nem aceita, né? Clientes assim, não é porque a gente está menosprezando, muito pelo contrário, mas que a gente entende que não tem como você, em vez de você dar um remédio, você está dando um veneno para a pessoa. Em vez de você estar resolvendo o problema, você resolve o financeiro a médio prazo, mas você cria outros problemas a médio e longo prazo. E o jogo de franquia viabilizar totalmente a formatação. Totalmente. Então, deixa um recado aí pro pessoal que tem um negócio, quer franquear, ou tá começando. O recado que eu deixo pra galera é o seguinte: se você tá começando, não se compare com o outro. Crie a sua história, crie as suas estratégias, crie os seus produtos. Se inspire, modele, mas não seja, né, uma cópia mal feita de um outro negócio. Por quê? Muitas vezes você vai olhar e vai ver diversos outros negócios, só que existe uma lacuna específica, um cliente específico, que enquanto você está tentando copiar o outro, ele está pensando, poxa, seria tão legal que tivesse um negócio desse formato. Acontece muito o negócio dele. Eu abro, às vezes, o iFood onde eu moro e não tem um negócio do formato dele, né? Então, assim, se você pensou na ideia, é porque alguém está querendo consumir a sua ideia. E o que eu digo para vocês é isso. Não entre na comparação, não entre na ansiedade do crescimento. Você tem que buscar o crescimento da seguinte maneira. O que eu posso fazer todos os dias para daqui a um ano a minha marca estar desse jeito, desse jeito, desse jeito? E você cria o plano de ação e você executa. Porque quanto mais você olha para o lado, menos você olha para dentro. E é para dentro que a gente cresce, né? Primeiro cresce para dentro, depois cresce para fora. E é isso, é não ter a comparação, é ter a admiração, mas não ter a comparação e realmente buscar a sua própria estrada e a sua própria história. E talvez você está aqui hoje falando, cara, mas é inviável para mim. Beleza, pode ser inviável hoje. Daqui a 5 meses pode ser viável. Daqui a 1 ano pode ser viável. Daqui a 2 anos pode ser viável. Mas o que mais importa é que você faça isso no tempo certo, que com certeza o seu negócio ele vai para outro patamar quando você tiver com as suas velas alinhadas. E é isso. Isso aí. Esse foi mais um episódio do Papo Food Podcast. Que eu me amarrei em fazer esse episódio. Já tava chamando esse cara aqui um tempão, só furava comigo. Que isso. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Valeu.